Bom, então aqui a gente vai fazer o seguinte. Então a gente tem o referencial S, né, com origem no ponto O. A gente tem uma partícula P nesse ponto aqui, no ponto P. Aí você tem a posição da partícula em relação ao referencial S. Você tem um referencial S' com origem no ponto O. Você tem a posição da partícula P com referencial a S', que é o R' vetor aqui. E você tem a posição do referencial S' em relação a S, que é o vetor R, certo? E a gente já viu as seguintes relações, né? Que R é igual a R' mais R'. Já viu que a velocidade da partícula P no referencial S é igual à velocidade relativa entre os referenciais aqui, né? Então a velocidade do S' em relação a S, mais a velocidade da partícula P no referencial S'. E a mesma coisa para a aceleração, né? Então, aceleração relativa mais aceleração no referencial S'. Agora vamos fazer o seguinte. Suponha que S seja um referencial inercial. A gente sabe que eles existem pela primeira lei de Newton, a lei da inércia. E vamos supor também que não há forças atuando sobre P. Olha só que interessante. Então, pela primeira lei de Newton, se você tem um referencial inercial e não há forças atuando sobre uma partícula, então quer dizer que o quê? Isso vai implicar que a velocidade da partícula P ela é constante no referencial S, certo? Ela é constante. Certo? Constante. Isso quer dizer o quê? Isso também implica que a aceleração no referencial S é zero. Tudo bem? Vamos ver o que isso implica, o que a gente pode dizer com essas informações sobre o referencial S', certo? Então, aqui o referencial S' está se movendo em relação ao referencial S com uma velocidade VR relativa. Tudo bem? Então, se a minha velocidade V é constante, vamos... e também a gente sabe que se isso daqui é C somente C, né? Se a aceleração é zero, a velocidade também é constante. Então vamos olhar isso aqui. Então, se a minha aceleração é zero, isso quer dizer que zero é igual a A relativo mais A', certo? Bom, então isso quer dizer que o A', a aceleração da partícula no referencial S, é igual a menos a aceleração relativa dos referenciais, certo? Então olha que interessante. Então a gente sabe que a velocidade da partícula P não tem forças atuando sobre ela, tá? Sobre a ausência da atuação de forças. A velocidade nela no referencial S' só vai ser constante. Então, V' só é igual a constante, só é uma constante, se somente C, o A' for zero, certo? Porque a derivada tem que ser zero, a derivada de uma constante é zero. E se você integrar o zero, você chega em uma constante. Só que isso daqui, a aceleração C0, só vai acontecer se a aceleração relativa for zero. Então olha que interessante. Só que se a aceleração relativa for zero, isso significa que a velocidade relativa ela é constante. Ela é uma constante, um vetor constante. Certo? Então olha que interessante. O referencial S' só vai ser um referencial inercial também, em que a partícula P vai estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, V' constante, se a velocidade relativa de S' com relação a S for uma constante. Então olha só que interessante. Existem referenciais inerciais. E qualquer outro referencial inercial só vai ser inercial se a velocidade dele for constante em relação a S. Então o que eu estou dizendo? Todos os referenciais inerciais se movem com velocidade constante um em relação ao outro. Então estão em movimento retilíneo uniforme um em relação ao outro, certo? Dado um referencial, se eu tiver outro referencial em movimento retilíneo uniforme, então eles são referenciais inerciais? Não, porque eu posso ter um referencial não inercial e outro referencial não inercial igualmente andando junto. Então,
Um vai estar em movimento retilíneo uniforme para o outro, né? Eles vão estar parados em relação ao outro, mas eles não são inerciais. Mas se um deles for inercial e o outro estiver em movimento retilíneo uniforme, então ambos são inerciais. Tudo bem? É isso que eu queria concluir aqui.